Ela sorria para o mundo, mas guardava feridas que ninguém via. Ele a humilhava todo santo dia, transformando sua vida numa prisão de luxo, até que um gesto inesperado acendeu uma chama que ela achava apagada: esperança. Tudo começou com um cartão discreto e acabou virando uma revolução silenciosa e sem volta. Antes de descobrir os detalhes dessa transformação arrebatadora, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que tocam e surpreendem. O sorriso de Lívia era uma obra-prima. Esculpido com anos de prática, ele deslizava sobre os lábios com a facilidade de um véu de seda, disfarçando a tempestade que rugia por dentro. Em público, ela era a personificação da elegância, a mulher impecável ao lado de um homem igualmente impecável. Seus olhos, de um castanho profundo, cintilavam com uma luz que muitos confundiam com felicidade, mas que, na verdade, era apenas o reflexo polido de uma alma exausta. Por trás da fachada de luxo e jantares de gala, Lívia era um mosaico de fragmentos, cada pedaço de sua essência estilhaçado pela repetição cruel dos dias. Os ciclos eram sempre os mesmos: controle, ofensa, silêncio. Pela manhã, a lista de exigências do marido, Arthur, pairava sobre ela como uma nuvem escura. A escolha da roupa, a pauta da conversa, o tom de voz, até mesmo a expressão em seu rosto, tudo era meticulosamente orquestrado por ele. Arthur, um empresário do ramo imobiliário, não via Lívia como uma parceira, mas como um troféu, uma extensão de seu sucesso, um adorno caro a ser exibido em seu palco particular. Ele a exibia em eventos sociais como um símbolo de sua conquista, exigindo dela uma perfeição fria e obediente que sufocava qualquer resquício de sua própria vontade. As noites eram as mais difíceis. Depois que os convidados partiam e a máscara social de Arthur caía, ele a feria com palavras afiadas, cortando-a com a precisão de um cirurgião. Não havia gritos, apenas sussurros venenosos que se infiltravam em sua alma, corroendo sua autoestima, lembrando-a de sua suposta insignificância. «Você não seria nada sem mim, Lívia», ele dizia com um sorriso cínico, enquanto ela se encolhia em seu próprio canto, o silêncio sendo sua única defesa. A presença dela não era mais que um reflexo da necessidade doentia dele por controle. Ela era um espelho, e ele, o único a se ver nele. Lívia havia tentado resistir no início. Pequenas rebeliões, um olhar desafiador, uma opinião expressa. Mas cada tentativa era esmagada com uma frieza calculada que a deixava ainda mais vazia. Aos poucos, ela foi se tornando a mulher que ele queria que ela fosse. Bela, silenciosa e, acima de tudo, submissa. Os dias se arrastavam, indistinguíveis uns dos outros. Uma rotina de aparências e humilhações veladas. Ela se sentia presa em uma gaiola dourada, observando o mundo lá fora através das grades de sua própria existência. Mas uma noite, em meio ao brilho ofuscante de um jantar beneficente no salão principal do Grand Hotel, algo mudou. Lívia estava em seu posto habitual ao lado de Arthur, sorrindo para as câmeras, acenando para os conhecidos, enquanto sua mente divagava para longe, para um tempo em que ela ainda se lembrava de quem era. Ela sentia o peso do olhar de Arthur sobre si, uma vigilância constante que a impedia de ser qualquer coisa além do que ele permitia. Foi então que ela o sentiu. Não o olhar de Arthur, mas outro, um olhar diferente. Um olhar que não a avaliava, não a desejava, não a julgava, apenas a observava, com atenção, curiosidade. Era um homem alto, de cabelos escuros e olhos claros, parado do outro lado do salão, próximo a uma das grandes janelas que davam para a cidade iluminada. Ele não sorria, mas sua expressão era de uma serenidade que contrastava com a efervescência do ambiente. Lívia sentiu um arrepio, uma sensação estranha e há muito esquecida, como se uma brisa fresca tivesse passado por uma janela trancada há anos. Ela desviou o olhar rapidamente, temendo que Arthur notasse sua distração, mas a imagem daquele homem ficou gravada em sua mente. Mais tarde, enquanto se dirigia ao toalete, sentindo-se sufocada pelo perfume das flores e o burburinho das vozes, ele a interceptou discretamente.
Ele não se aproximou demais, não invadiu seu espaço. Apenas parou a poucos metros, com uma postura respeitosa. Senhora Lívia, ele disse, sua voz calma e profunda, sem a familiar bajulação que ela ouvia de todos ao redor. Meu nome é Gabriel. Eu admiro muito a sua postura. Lívia o encarou, surpresa. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse uma pessoa, não um objeto. Ele estendeu a mão não para um aperto, mas para entregar um pequeno cartão. Se precisar, ele disse, seus olhos claros encontrando os dela, me procure. O gesto foi sutil, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Não havia promessas vazias, nem insinuações. Apenas um cartão branco, simples, com um nome e um número de telefone. Lívia segurou o cartão em sua palma, sentindo o calor do papel, como se fosse um pequeno pedaço de esperança. Ela o escondeu rapidamente na pequena bolsa de mão, sentindo o coração acelerar. Aquele simples olhar, vindo do outro lado de um salão, e aquele cartão inesperado, foram o primeiro estalo de liberdade. Uma fresta, por menor que fosse, se abria na gaiola dourada, e Lívia, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir um vislumbre de algo que não fosse dor ou resignação. Era a chama de uma possibilidade, um convite silencioso para um caminho que ela nem sabia que existia. O cartão de Gabriel queimava na bolsa de Lívia como um segredo proibido. Naquela noite, de volta à mansão que se tornara sua prisão dourada, ela o retirou com as mãos trêmulas. O nome, Gabriel, e um número de telefone. Nada mais. Nenhuma promessa, nenhum floreio. Apenas a simplicidade que contrastava com a complexidade sufocante de sua vida. Ela o observou por longos minutos. O pequeno cartão branco queimava na bolsa de Lívia como um segredo proibido. Naquela noite, de volta à mansão que parecia mais uma prisão de luxo, ela se deitou ao lado de Arthur, o corpo rígido, a mente em ebulição. O sono não veio. Cada batida de seu coração parecia ecoar a pergunta: ligar ou não ligar? O medo era um velho conhecido, um companheiro constante que a alertava sobre os perigos de qualquer desvio da rota imposta por Arthur. Mas, pela primeira vez em anos, uma outra voz, mais sutil, mais insistente, sussurrava a palavra liberdade. O dia seguinte foi uma tortura. Lívia cumpriu sua rotina com a precisão de um autômato, cada movimento ensaiado para não despertar a menor suspeita. Serviu o café da manhã, ouviu as instruções de Arthur para o dia, sorriu para as empregadas, mas por dentro seus dedos coçavam para alcançar o celular. Ela sabia que Arthur tinha acesso a tudo, monitorava suas chamadas, suas mensagens. Como faria? A ideia de um telefone pré-pago, descartável, surgiu em sua mente, mas a logística de adquiri-lo sem ser notada parecia impossível. A oportunidade surgiu à tarde, quando Arthur saiu para uma reunião e Lívia, sob o pretexto de uma dor de cabeça, dispensou a motorista e as funcionárias para ter um momento de descanso. Com a casa em um silêncio incomum, ela pegou o celular de Arthur, que ele havia deixado carregando na mesa do escritório. O coração batia descompassado. Era um risco imenso, mas a urgência de sua alma era maior. Discou o número de Gabriel, os dedos tremendo. A voz do outro lado era a mesma que ela ouvira no salão. Calma, profunda, sem pressa. Gabriel aqui, ele disse. Lívia hesitou, o ar preso nos pulmões. Senhor Gabriel, ela começou, a voz quase um sussurro. É a Lívia, do jantar de ontem. Houve uma pausa, não de surpresa, mas de reconhecimento. Lívia. Que bom que ligou. Ele respondeu sem questionar o silêncio anterior, sem indagar sobre o motivo da ligação ou a forma como ela o estava contatando. A ausência de julgamento era um bálsamo. A conversa foi breve, cautelosa. Lívia inventou uma desculpa vaga sobre um projeto social que ela gostaria de discutir, algo que ela sabia que Arthur aprovaria superficialmente por causa da imagem. Gabriel, com uma inteligência notável, captou a mensagem não dita. Entendo. Podemos conversar com mais calma. Tem um escritório discreto no centro, se for conveniente para você. Que tal amanhã, no final da tarde? Lívia concordou, sentindo um alívio imenso. Aquele homem não era apenas um estranho. Ele era um porto seguro em potencial.
No dia seguinte, Lívia usou a desculpa de um compromisso com uma amiga antiga para sair de casa. Arthur, embora desconfiado, permitiu, desde que ela estivesse de volta antes do jantar. Ela dirigiu seu próprio carro, uma liberdade rara, e seguiu as instruções de Gabriel para um prédio comercial discreto, longe dos circuitos sociais que ela frequentava. O escritório de Gabriel era sóbrio, elegante, com uma vista deslumbrante da cidade. Ele a recebeu com um sorriso acolhedor, oferecendo-lhe café. Lívia, sei que a sua situação não é simples. Gabriel começou direto, mas gentil. Não sou de rodeios. Percebi algo em você, uma luz que estava sendo apagada. E eu conhecia seu pai, o Dr. Ricardo Albuquerque. O nome de seu pai, falecido há anos, trouxe uma pontada de dor e saudade. Lívia sempre o admirara, um cientista brilhante e idealista, que dedicara sua vida à pesquisa. Meu pai? Ela perguntou, a voz embargada. Sim, Ricardo era um visionário, Gabriel continuou, seus olhos fixos nos dela. Ele estava à frente de seu tempo. Lembro-me de um projeto dele, uma fibra sustentável, revolucionária. Ele a chamava de Verde Vida. Era para ser um substituto para o plástico, biodegradável, resistente. Na época, a tecnologia para produzi-la em larga escala era inviável e ele não conseguiu financiamento adequado, mas o legado dele não morreu. Eu e alguns outros que acreditaram nele mantivemos a patente e o projeto vivo, na esperança de que um dia a tecnologia alcançasse a visão dele. Lívia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Verde Vida. Ela se lembrava vagamente das anotações de seu pai, dos protótipos que ele guardava em seu laboratório caseiro. Um projeto que Arthur sempre ridicularizara, chamando-o de loucura de cientista. Mas, o que aconteceu com isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Aconteceu que a tecnologia avançou. E muito, Gabriel revelou com um brilho nos olhos. Nos últimos anos, a produção se tornou não só viável, mas incrivelmente lucrativa. A patente de seu pai, Lívia, vale milhões agora. E ela ainda está no nome dele, ou melhor, no nome de seus herdeiros legais. Você. A revelação a atingiu como uma onda. Milhões. O legado de seu pai. Não era apenas dinheiro. Era a prova de que algo de bom, algo puro, ainda existia em sua vida. Algo que Arthur não havia conseguido tocar. Uma porta se abria, não apenas para a liberdade financeira, mas para a redescoberta de si mesma. Eu não sei o que dizer, Lívia balbuciou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu pensei que tudo isso tinha morrido com ele. Não morreu. Apenas esperou o momento certo, Gabriel disse, oferecendo-lhe um lenço. Eu poderia ter explorado isso sozinho, Lívia. Mas seu pai era um homem íntegro, e eu acredito que o legado dele deve ser honrado por quem ele mais amava. Se você quiser, posso te ajudar a entender tudo. De forma discreta, claro, sem que Arthur desconfie. A proposta de Gabriel não era um resgate, mas um convite. Um convite para ela se levantar, para lutar por algo que era seu por direito, por herança, por alma. Lívia respirou fundo, sentindo o ar entrar em seus pulmões de uma forma que não sentia há anos. Era como se as paredes invisíveis de sua gaiola dourada tivessem rachado, permitindo que um raio de sol a tocasse. Eu quero, ela disse, a voz firme, a decisão tomada. Eu quero entender tudo. Quero retomar o projeto do meu pai. Nos dias que se seguiram, Lívia mergulhou em um mundo secreto. Sob a orientação discreta de Gabriel, ela começou a frequentar reuniões noturnas, muitas vezes em cafés movimentados ou escritórios emprestados, onde Gabriel a apresentava a advogados e especialistas em patentes, sempre como uma consultora interessada em investimentos. Ela estudava contratos complexos, lia relatórios técnicos sobre a fibra verde-vida, aprendia sobre o mercado de sustentabilidade. As horas passavam voando, e pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentia que seu cérebro estava vivo, sua mente engajada em algo significativo. Ela montou um e-mail secreto, um número de telefone descartável, e se comunicava com Gabriel e sua equipe em horários que Arthur estivesse ocupado ou dormindo. Cada documento lido, cada conversa, era um passo em direção a um futuro que ela ousava sonhar.
A fachada de esposa perfeita continuava intacta, mas por dentro, Lívia estava se reconstruindo, fragmento por fragmento, em uma mulher que estava finalmente aprendendo a respirar. A cada dia, a sensação de poder e propósito crescia, alimentando a chama da liberdade que Gabriel havia acendido. Ela sabia que o caminho seria longo e perigoso, mas a promessa de resgatar o legado de seu pai, e, mais importante, a si mesma, era uma força motriz irresistível. A chama da liberdade, antes um mero vislumbre, agora ardia com intensidade dentro de Lívia. Cada reunião secreta com Gabriel e sua equipe era um sopro de ar fresco, uma dose de adrenalina que a mantinha viva. Ela se dedicava ao projeto Verde Vida, com uma paixão que nem sabia que possuía. As horas passavam voando, enquanto ela mergulhava em planilhas financeiras, relatórios de viabilidade e discussões sobre estratégias de mercado. Gabriel era um mentor paciente e perspicaz, guiando-a pelos meandros do mundo corporativo, apresentando-a a investidores em potencial, sempre com a máxima discrição. Lívia aprendeu a falar a linguagem dos negócios, a negociar, a identificar oportunidades. O brilho em seus olhos não era mais o reflexo polido de uma fachada, mas a luz genuína de uma mente ativa e um espírito em ascensão. Ela se sentia poderosa, capaz, pela primeira vez em muito tempo. A cada pequeno avanço no projeto, a cada contrato preliminar assinado, ela sentia que estava desatando os nós que aprendiam a sua vida antiga. A mulher que Arthur tentava manter sob seu controle estava, em segredo, se transformando em alguém que ele não reconheceria. Mas o controle, como Lívia bem sabia, nunca cede facilmente. Arthur, um homem acostumado a ter cada aspecto de sua vida e principalmente da vida dela sob seu domínio, começou a notar as mudanças. Pequenos detalhes quase imperceptíveis para outros saltavam aos seus olhos aguçados. Lívia estava mais absorta. Seus pensamentos pareciam distantes, mesmo quando estava ao seu lado. Ela passava mais tempo descansando no quarto, o que ele interpretava como falta de interesse em suas conversas, mas que, na verdade, era o tempo que ela usava para se comunicar com sua equipe secreta. A desconfiança de Arthur cresceu como uma sombra. Ele começou a fazer perguntas capciosas, a observar seus horários, a checar seu celular. Embora Lívia já tivesse se precavido com o aparelho descartável e o e-mail secreto, mas a paranoia dele era palpável. "Onde você esteve, Lívia? Por que demorou tanto no shopping?" Ele questionava, a voz carregada de uma falsa preocupação que mascarava a raiva. "Com quem você estava falando no telefone?" Ele perguntava, mesmo sabendo que ela só usava o telefone fixo da casa quando ele estava por perto. A vigilância se intensificou. Arthur instalou câmeras discretas em pontos estratégicos da casa, alegando segurança. Ele passou a ligar para ela com mais frequência quando ela saía, exigindo detalhes de seus movimentos. O cerco estava se fechando, e Lívia sentia o peso da pressão. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas a perspectiva de retomar o legado de seu pai e sua própria vida era um combustível forte demais para recuar. A primeira ameaça velada veio durante um jantar. Lívia havia acabado de recusar um convite para acompanhá-lo a um evento de última hora, alegando cansaço. Arthur a encarou, o sorriso frio. "Sua mãe, Lívia, o tratamento dela é tão caro, não é? Exige tanta dedicação. Seria uma pena se algo acontecesse com o financiamento, não acha? A saúde dela é tão frágil." O sangue de Lívia gelou. Sua mãe, Dona Lúcia, estava acamada há anos, dependendo de cuidados médicos caros e contínuos, integralmente pagos por Arthur. Era a fraqueza de Lívia, seu calcanhar de Aquiles. A chantagem se tornou mais explícita nos dias seguintes. Arthur mencionava a mãe de Lívia em cada discussão, em cada tentativa de controle. "Você sabe o quanto sua mãe precisa de mim, não é, Lívia? Da minha generosidade. Seria uma pena se você me desagradasse." Lívia sentia o nó na garganta, mas se recusava a ceder. Ela precisava acelerar o processo, fechar os contratos do Verde Vida antes que Arthur pudesse agir. A descoberta foi brutal. Lívia nunca soube ao certo como Arthur conseguiu as informações. Talvez um descuido, uma pista deixada,
ou a própria paranoia dele o levou a contratar um detetive particular. O fato é que, em uma tarde chuvosa, Lívia estava em seu escritório improvisado, revisando os últimos documentos para a reunião decisiva que ocorreria no dia seguinte. A reunião que selaria o destino do projeto e a sua liberdade. O contrato de licenciamento, que transferiria os direitos da patente para a empresa recém-criada por Lívia, estava quase pronto. Arthur entrou no cômodo sem bater, os olhos injetados de fúria, o rosto contorcido em uma máscara de ódio que Lívia nunca vira antes. Em suas mãos, ele segurava um dos relatórios do projeto, amassado e rasgado. Então é isso, não é, Lívia? Você achou que poderia me enganar? Que poderia brincar de empresária nas minhas costas? Sua voz era um rosnado baixo e perigoso. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. O medo a paralisou. Arthur, eu posso explicar, ela tentou, mas ele não a deixou terminar. Explicar o quê? Que você é uma ingrata, uma traidora? Que você está tentando roubar o que é meu por direito? Ele gritou, atirando o relatório em seu rosto. Você não vai a lugar nenhum com isso, Lívia. Você é minha. E tudo o que você tem, tudo o que você é, me pertence. A confrontação foi um pesadelo. Arthur a arrastou pelo braço, jogando-a no chão da sala de estar. Ele pegou o celular de Lívia, o que ela usava para as comunicações secretas, e o esmagou contra a parede, os pedaços voando. Em seguida, arrancou o telefone fixo da parede, cortando qualquer contato dela com o mundo exterior. Você não sai daqui. Não até que eu decida o que fazer com você e com essa sua empresinha de fachada. Ele sibilou, a voz gélida. Lívia estava presa. A mansão, antes uma gaiola dourada, agora era uma masmorra. Arthur a trancou no quarto principal, levando a chave. Ele confiscou seu carro, suas joias, seus cartões de crédito. Ela estava incomunicável, isolada, à mercê da fúria de seu marido. A cada hora que passava, a angústia aumentava. A reunião decisiva seria no dia seguinte. Seu futuro, o legado de seu pai, tudo estava em jogo. E Arthur, com um sorriso cruel, repetiu a ameaça mais dolorosa. Pense na sua mãe, Lívia. Pense no que pode acontecer se você não for uma boa esposa. O sofrimento da sogra era a moeda de chantagem mais poderosa que ele possuía, e ele a usaria sem hesitação. Lívia estava encurralada, mas em seu coração, uma faísca de resistência se recusava a apagar. Ela não iria desistir agora. O ar no quarto principal era pesado, denso com o cheiro do medo e da fúria de Arthur. Lívia estava encolhida no chão, os cacos do celular estraçalhado aos seus pés, o corpo tremendo, mas a mente, estranhamente, começava a se acalmar. O choque inicial deu lugar a uma clareza gelada. Arthur havia cruzado a linha. Não era mais apenas sobre controle, era sobre destruição, e ela não permitiria. A porta estava trancada, a chave levada. As janelas amplas e elegantes tinham travas de segurança que só abriam por dentro com uma chave especial, que ela sabia estar na posse de Arthur. A mansão, antes um refúgio, era agora uma prisão. Lívia se levantou, os músculos doloridos, e começou a inspecionar o quarto com uma nova urgência. Precisava de uma saída, uma forma de comunicação. A reunião do Verde Vida era amanhã, e o destino de seu pai, de sua mãe e o dela própria dependiam disso. Ela vasculhou cada canto, cada gaveta, cada armário. Nada. Arthur havia sido minucioso. Seus cartões, seu carro, tudo confiscado. O telefone fixo da casa, cortado. Ela estava completamente isolada. A desesperança ameaçava engoli-la, mas a imagem de sua mãe, frágil e dependente, e a lembrança do brilho nos olhos de seu pai, ao falar sobre a Verde Vida, a impulsionaram. Ela não podia falhar. De repente, um pensamento. Anos atrás, quando era adolescente, e Arthur já demonstrava seus primeiros sinais de possessividade, Lívia havia escondido um pequeno celular pré-pago, um modelo antigo e simples, dentro de um compartimento secreto em uma caixa de música que sua avó lhe dera. Era um esconderijo tão infantil e óbvio que Arthur, em sua sofisticação, nunca pensaria em procurar ali. Com as mãos trêmulas, ela encontrou a caixa de música empoeirada no fundo de um armário.
O mecanismo do compartimento secreto estava um pouco emperrado, mas com um empurrão firme ele cedeu. Lá estava ele, um pequeno e antiquado aparelho sem tela colorida ou aplicativos, mas com a promessa de uma conexão. O chip, para sua surpresa e alívio, ainda estava lá. Ela rezou para que a bateria tivesse alguma carga. O aparelho ligou. A tela monocromática acendeu com um brilho fraco. Havia apenas um traço de bateria, mas era o suficiente. Lívia discou o número de Gabriel, o único que ela havia memorizado. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Um toque, 2 toques. A linha chamava. Do outro lado da cidade, Gabriel estava inquieto. Lívia não havia respondido às suas mensagens de confirmação para a reunião do dia seguinte. Ele sabia dos riscos que ela corria, da natureza controladora de Arthur. Um pressentimento ruim o invadia. Ele estava prestes a enviar um de seus assistentes para verificar a mansão quando seu celular tocou. Um número desconhecido, sem identificação. Ele atendeu cauteloso. Gabriel, sou eu. Lívia. A voz dela era um sussurro apressado, quase inaudível, carregada de desespero e urgência. Ele descobriu, estou presa, ele cortou tudo. A reunião, você precisa ir. Por favor, Gabriel. Por mim, pelo meu pai, pela minha mãe. Ele está usando ela contra mim. A voz de Lívia falhou, e a ligação foi cortada abruptamente. A bateria do pequeno celular morrera, mas a mensagem havia sido entregue. Gabriel sentiu um calafrio. Arthur havia agido, mas Lívia havia resistido. A determinação em sua voz, mesmo no sussurro, era inconfundível. No quarto, Lívia olhava para o celular morto em suas mãos. Havia conseguido, havia enviado a mensagem. Agora só restava esperar e lutar. A noite se arrastou. Arthur não apareceu. Ele sabia que o isolamento era a tortura mais eficaz. Lívia ouvia os passos das empregadas pela manhã, o barulho da casa acordando, mas ninguém se aproximava de seu quarto. Ela era uma prisioneira invisível. A cada minuto que passava, a ansiedade crescia. A reunião estava marcada para as 10 da manhã. Ela imaginava Gabriel chegando, a sala de conferências, os investidores. Ele conseguiria? Ele teria os documentos? Ele conseguiria convencer a todos sem ela? Enquanto isso, Arthur, em seu escritório, observava as câmeras de segurança, um sorriso cruel nos lábios. Ele sabia que Lívia tentaria algo. Ele subestimou sua resiliência, mas não sua inteligência. Ele tinha certeza de que ela não conseguiria se comunicar. Ele tinha um plano para destruir o projeto Verde Vida e com ele qualquer vestígio de independência de Lívia. Ele a tinha encurralado, ou era o que ele pensava. A mensagem sussurrada de Lívia, cortada pelo silêncio da bateria esgotada, ecoava na mente de Gabriel. A urgência em sua voz era um chamado inegável. Ele sabia que Arthur era um homem perigoso, mas a ousadia de Lívia em tentar se comunicar, mesmo sob tamanha pressão, acendeu uma chama de admiração e responsabilidade em Gabriel. Ele não podia falhar com ela, nem com o legado de Ricardo Albuquerque. A manhã da reunião decisiva amanheceu cinzenta, refletindo a tensão que pairava no ar. Gabriel chegou ao escritório com horas de antecedência, revisando cada cláusula do contrato de licenciamento, cada slide da apresentação. Ele havia antecipado a ausência de Lívia, mas a confirmação de que ela estava presa por Arthur aumentava a pressão. Ele sabia que Arthur, em sua arrogância, tentaria sabotar a reunião. Pontualmente às 10 horas, os investidores começaram a chegar. E como Gabriel previra, Arthur também. Ele entrou na sala de reuniões com um sorriso forçado, a postura altiva de quem se sentia no controle. Bom dia a todos, ele cumprimentou, os olhos fixos em Gabriel. Soube que haveria uma apresentação interessante sobre um projeto, digamos, peculiar. Vim por curiosidade. Sua presença era uma intimidação velada, um lembrete de seu poder e influência. Gabriel manteve a calma, um sorriso educado no rosto. Arthur, que surpresa agradável. Sim, estamos prestes a apresentar o projeto Verde Vida, uma inovação que promete revolucionar o mercado de sustentabilidade. Ele fez questão de enfatizar o nome do projeto, uma homenagem ao pai de Lívia.
A apresentação começou. Gabriel, com sua oratória impecável, detalhou o potencial da fibra, a viabilidade da produção em larga escala, os estudos de mercado que apontavam para um sucesso estrondoso. Ele apresentou os números, os gráficos, as projeções. Os investidores, homens e mulheres de negócios experientes, ouviam com atenção, seus rostos revelando interesse crescente. Arthur, sentado na ponta da mesa, observava cada movimento de Gabriel, cada reação dos investidores. Seu sorriso começou a vacilar à medida que a apresentação avançava. Ele esperava um fracasso, uma apresentação amadora, algo que ele pudesse ridicularizar e destruir. Mas Gabriel estava sendo profissional, convincente, e o projeto, ele percebeu com um calafrio, era de fato impressionante. No momento das perguntas, Arthur interveio. "Senhor Gabriel, se me permite", ele disse a voz cortante, "gostaria de saber a quem pertence a patente original deste projeto. Tenho informações de que ela pertence a uma pessoa, que não tem interesse em prosseguir com isso." Ele lançou um olhar significativo para Gabriel, insinuando que Lívia havia desistido. Gabriel o encarou, a voz firme e clara. "A patente original, como bem sabe, pertence ao Dr. Ricardo Albuquerque, e como herdeira legal, sua filha, Lívia Albuquerque, é a detentora dos direitos de licenciamento, e sim, ela tem todo o interesse em prosseguir com este projeto. Na verdade, foi ela quem me procurou, quem impulsionou esta iniciativa e quem tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para que este dia acontecesse." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos de Arthur. "Lívia, infelizmente, não pôde estar presente hoje por motivos de saúde, mas ela me deu plenos poderes para representá-la e assinar em seu nome." A mentira sobre a saúde de Lívia era uma cortina de fumaça, mas a verdade sobre sua determinação e seu papel no projeto atingiu Arthur em cheio. Ele percebeu o erro. Ele não havia apenas subestimado Lívia, ele havia subestimado a rede de apoio que ela havia construído em segredo. A reunião prosseguiu. Apesar das tentativas de Arthur de semear dúvidas e desconfiança, a solidez do projeto e a convicção de Gabriel prevaleceram. Um a um, os investidores expressaram seu interesse. Ao final, a maioria concordou em assinar o termo de intenção de investimento, um passo crucial para o licenciamento da patente. Arthur se levantou, o rosto pálido de raiva contida. Ele não podia fazer nada ali, não sem expor sua própria tirania. Ele se retirou da sala sem dizer uma palavra, a derrota estampada em seu semblante. Enquanto isso, na mansão, Lívia estava em um estado de torpor. A cada minuto que passava, a esperança e o desespero se alternavam. Ela imaginava a reunião, o confronto entre Gabriel e Arthur. O que estaria acontecendo? Ela tentou forçar a porta, gritou por ajuda, mas o silêncio da casa era sua única resposta. O relógio marcava meio-dia. A reunião deveria ter terminado. O que significava o silêncio? Uma derrota? A vitória de Arthur? Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de fraqueza, mas de exaustão e incerteza. De repente, o som de passos apressados no corredor. A chave girou na fechadura. Lívia se encolheu, esperando a fúria de Arthur. Mas a porta se abriu para revelar não Arthur, mas a governanta, Dona Clara, uma mulher de meia-idade que sempre demonstrou um carinho discreto por Lívia. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação incomum em seu rosto. "Senhora Lívia", ela sussurrou a voz embargada. "O senhor Arthur saiu. Ele estava furioso, disse que foi enganado. E que não voltaria por um tempo." Ela estendeu a mão, e nela estava um pequeno molho de chaves. "Essas são as chaves da casa, senhora. E do seu carro. Ele deixou tudo aberto quando saiu, na pressa. Eu não aguento mais ver a senhora assim. Vá agora." Lívia olhou para as chaves, depois para Dona Clara. A governanta, que sempre pareceu tão submissa, estava arriscando tudo por ela. Era um ato de coragem inesperado. A faísca de resistência em Lívia se transformou em um incêndio. Ela pegou as chaves, o coração acelerado. "Obrigada, Dona Clara. Eu nunca vou esquecer isso." Sem hesitar, Lívia correu para a garagem. O carro, seu carro, estava lá, as chaves em sua mão. Ela ligou o motor.
o som da ignição soando como uma sinfonia de liberdade. Dirigiu para fora dos portões da mansão, sem olhar para trás, deixando para trás a prisão de luxo e a sombra de Arthur. O sol, que antes estava escondido, agora brilhava forte no céu, iluminando o caminho para um futuro incerto, mas finalmente seu. Ela estava livre, e o legado de seu pai estava seguro. O vento em seu rosto enquanto dirigia para longe da mansão era mais do que uma brisa. Era um sopro de vida, um hino à liberdade recém-conquistada. Lívia sentia o coração batendo forte no peito, uma mistura vertiginosa de alívio, medo e uma euforia quase selvagem. Cada metro que se distanciava daquela prisão de luxo era um passo em direção a si mesma. Ela não olhou para trás. Não havia nada lá para ela, apenas as sombras de um passado que ela estava determinada a deixar para trás. Sua primeira parada foi o escritório de Gabriel. Ela não tinha certeza do que encontraria, mas a esperança a impulsionava. Ao estacionar o carro, suas mãos ainda tremiam. Respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções, e entrou no prédio. Gabriel estava em sua sala, o telefone no ouvido, quando Lívia abriu a porta. Ele se virou e seus olhos se arregalaram. A surpresa deu lugar a um alívio evidente. Ele desligou a chamada abruptamente e correu até ela. Lívia, você está bem? Como você conseguiu? Ele perguntou, a voz cheia de preocupação e admiração. Lívia sentiu as lágrimas brotarem, mas eram lágrimas de gratidão e não de desespero. Dona Clara, ela me ajudou. Ele saiu furioso e deixou as chaves. Mas e a reunião, Gabriel? O que aconteceu? Ele tentou sabotar? Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Ele tentou. Ah, se tentou, mas não conseguiu. Lívia, foi um sucesso. Os investidores ficaram impressionados. A maioria assinou o termo de intenção de investimento. O Verde Vida vai acontecer. Um peso imenso saiu dos ombros de Lívia. O alívio a atingiu com força e ela cambaleou ligeiramente. Gabriel assegurou. Você está segura agora. E o projeto, ele está salvo. A notícia era um bálsamo para sua alma ferida. O legado de seu pai, a promessa de um futuro sustentável, tudo o que ela havia lutado para proteger estava finalmente ao alcance. Mas a alegria foi rapidamente temperada por uma preocupação avassaladora. E minha mãe, Gabriel? Ele a usou contra mim. Ele ameaçou cortar o tratamento dela. Eu preciso tirá-la de lá, agora. A expressão de Gabriel se tornou séria. Eu imaginei que ele faria isso. É o modus operandi dele. Mas não se preocupe, Lívia. Nós vamos protegê-la. Eu já estava pensando nisso. Temos recursos e temos pessoas que podem nos ajudar a garantir a segurança dela e a continuidade do tratamento, independentemente do que Arthur faça. Lívia sentiu um nó na garganta. Ela estava exausta, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Ele não vai deixar isso barato, Gabriel. Ele nunca aceita uma derrota. Eu sei, Gabriel assentiu. Ele é um homem perigoso, mas agora você não está mais sozinha. Temos advogados, temos o apoio dos investidores que viram o que ele tentou fazer. A reputação dele pode ser abalada. E o mais importante, Lívia, você tem a sua liberdade. E com ela, a força para lutar. Eles passaram as horas seguintes traçando um plano. Primeiro, garantir a segurança de Dona Lúcia. Gabriel já estava acionando contatos para providenciar uma equipe de segurança discreta e um novo local para ela, caso fosse necessário, garantindo que o tratamento não fosse interrompido. Em seguida, formalizar o licenciamento da patente o mais rápido possível, tornando a empresa Verde Vida uma entidade legalmente independente e blindada contra as investidas de Arthur. E, por fim, preparar-se para a inevitável retaliação legal e pessoal de Arthur. Lívia sentia uma nova determinação. A mulher que havia saído daquela mansão não era mais a mesma que havia entrado nela anos atrás. Ela havia sido forjada no fogo da adversidade e a chama de sua resiliência ardia mais forte do que nunca. Ela não era mais a vítima, mas a arquiteta de seu próprio destino. O caminho à frente seria árduo, mas ela estava pronta. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia estava no controle.
E Arthur, o homem que pensou tê-la encurralado, estava prestes a descobrir o quão perigosa uma mulher livre pode ser. A noite que se seguiu à sua fuga foi um turbilhão de atividades e ansiedade para Lívia. Enquanto Gabriel mobilizava sua equipe jurídica e de segurança para proteger Dona Lúcia, Lívia sentia o peso da espera. Cada minuto parecia uma hora, cada sombra no canto do olho, uma ameaça. Ela sabia que Arthur não demoraria a reagir. O plano para resgatar Dona Lúcia foi traçado com precisão cirúrgica. Gabriel havia descoberto que Arthur, em sua fúria, havia deixado a mansão sob a guarda de seguranças que, embora leais a ele, não eram tão vigilantes quanto ele próprio. Aproveitando a ausência de Arthur, a equipe de Gabriel, com a ajuda discreta de Dona Clara, que havia se tornado uma aliada inesperada, agiria ao amanhecer. Às 5 da manhã, Lívia estava no carro de Gabriel, estacionada a uma distância segura da mansão. O céu começava a clarear, tingindo o horizonte de tons de rosa e laranja. Seu coração batia descompassado enquanto observava os movimentos da equipe. Eles entraram na mansão sem serem notados, usando uma entrada de serviço que Dona Clara havia indicado. A tensão era palpável. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, a porta dos fundos se abriu novamente. Dona Lúcia emergiu envolta em um cobertor, parecendo frágil e confusa, mas ilesa. Ao seu lado, um dos seguranças de Gabriel a conduzia com gentileza. Lívia sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase cederam. Ela saiu do carro e correu para abraçar a mãe, as lágrimas escorrendo livremente. "Mãe, você está bem?" Lívia sussurrou, apertando-a em seus braços. Dona Lúcia, ainda um pouco sonolenta e desorientada pelos sedativos que Arthur lhe dava para mantê-la calma, piscou. "Lívia, o que está acontecendo?" "Está tudo bem, mãe, estamos seguras agora, eu te tirei de lá", Lívia garantiu, beijando a testa da mãe. Dona Lúcia foi levada para um apartamento discreto e seguro, providenciado por Gabriel, onde uma enfermeira particular e uma equipe de apoio médico a aguardavam para garantir a continuidade de seu tratamento e sua recuperação. Lívia permaneceu ao lado da mãe, explicando a situação com calma e carinho, aliviando seus medos e garantindo que ela estaria protegida. Enquanto isso, a fúria de Arthur explodiu. Ao retornar à mansão e descobrir a fuga de Lívia e, pior, a ausência de Dona Lúcia, ele quebrou tudo o que encontrou pela frente. A derrota na reunião do Verde Vida já havia sido um golpe humilhante, mas a perda de seu controle sobre Lívia e sua mãe era insuportável. Ele acionou seus advogados, exigindo que Lívia fosse processada por abandono de lar e sequestro, e que a patente do Verde Vida fosse contestada judicialmente. A guerra estava declarada. No entanto, Lívia e Gabriel estavam preparados. Os advogados de Gabriel já haviam antecipado as manobras de Arthur. Lívia, com o apoio de Gabriel, começou a reunir provas da coerção e do isolamento a que Arthur a submetera. As conversas com Dona Clara, as evidências de controle financeiro, a interrupção do tratamento de sua mãe, tudo seria usado para desmascarar a verdadeira natureza de Arthur. Nos dias seguintes, Lívia mergulhou de cabeça no trabalho. Com sua mãe segura e o projeto Verde Vida avançando, ela sentia uma energia renovada. Ela trabalhou lado a lado com Gabriel, revisando contratos, participando de reuniões com os investidores, que agora a viam com um respeito ainda maior, admirados por sua resiliência. A formalização da empresa Verde Vida estava a todo vapor, com a patente sendo transferida para a nova entidade legal, tornando-a ainda mais segura. Lívia estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo. Ela havia recuperado sua liberdade, sua voz e seu propósito. O caminho seria longo, e a batalha contra Arthur, árdua, mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha Gabriel, Dona Clara, e o espírito de seu pai a guiando. A sombra de Arthur ainda pairava, mas Lívia sabia que, desta vez, ela estava pronta para enfrentá-lo de frente, não como uma vítima, mas como uma força a ser reconhecida. A guerra legal que Arthur declarou não tardou a se manifestar. As notificações judiciais começaram a chegar, uma avalanche de acusações infundadas, calúnia,
difamação, quebra de contrato e até mesmo uma tentativa de interdição de Dona Lúcia, alegando que Lívia a havia sequestrado e que sua mãe não estava em condições de tomar decisões. Arthur estava usando todas as suas armas, tentando deslegitimar Lívia e o projeto Verde Vida a todo custo. Gabriel, com sua equipe de advogados, montou uma defesa sólida. Eles haviam antecipado cada movimento de Arthur. As provas da coerção e do abuso psicológico que Lívia sofrera foram meticulosamente reunidas. Registros de chamadas bloqueadas, testemunho de Dona Clara sobre o isolamento de Lívia, relatórios médicos que atestavam a dependência de Dona Lúcia dos cuidados de Lívia e a interrupção abrupta de seu tratamento por ordem de Arthur. A equipe jurídica de Gabriel também preparou uma contra-ação acusando Arthur de assédio, coerção e tentativa de fraude, baseada em suas tentativas de se apropriar indevidamente da patente. Lívia, apesar da pressão, manteve-se firme. As audiências preliminares eram exaustivas. Um constante bombardeio de perguntas capciosas e insinuações maliciosas por parte dos advogados de Arthur. Mas Lívia, com a calma que a experiência lhe havia ensinado, respondia a cada questionamento com dignidade e fatos, desmantelando as mentiras de Arthur uma a uma. Ela falava sobre o amor por seu pai e o desejo de honrar seu legado, sobre a luta para proteger sua mãe e a visão de um futuro mais sustentável. Sua voz, antes hesitante, agora ressoava com convicção. Enquanto a batalha legal se desenrolava nos tribunais, o projeto Verde Vida ganhava força. Os investidores, cientes da disputa, mas confiantes na visão de Lívia e na solidez do projeto, mantiveram seu apoio. A empresa foi formalmente estabelecida e os primeiros passos para a construção da fábrica de processamento da fibra foram dados. Lívia mergulhou de cabeça no trabalho, supervisionando cada detalhe, desde a pesquisa e desenvolvimento até o planejamento da produção. Ela passava horas na nova sede da empresa, um espaço moderno e vibrante que contrastava drasticamente com a mansão sombria de Arthur. A cada avanço do Verde Vida, a raiva de Arthur aumentava. Ele via seu império, construído sobre a exploração e o controle, sendo desafiado por uma mulher que ele havia subestimado. A mídia começou a cobrir o caso, pintando Arthur como o vilão e Lívia como a heroína, que lutava por justiça e inovação. A reputação de Arthur, antes intocável, começava a ruir. Dona Lúcia, sob os cuidados de Lívia e da equipe médica, começou a se recuperar gradualmente. A remoção dos sedativos e o ambiente de carinho e segurança permitiram que sua mente clareasse. Ela ouvia as notícias sobre o projeto Verde Vida e via a determinação nos olhos de sua filha. Em um momento de lucidez, ela segurou a mão de Lívia e disse, com a voz fraca, mas firme, "Seu pai estaria orgulhoso, minha filha. Você é forte, mais forte do que eu jamais fui." As palavras de sua mãe foram um bálsamo para Lívia, uma confirmação de que estava no caminho certo. A batalha ainda não havia terminado e Arthur não desistiria facilmente. Mas Lívia não era mais a jovem assustada de antes. Ela havia encontrado sua voz, sua força e seu propósito. O Verde Vida era mais do que um projeto. Era um símbolo de sua ressurreição e ela estava determinada a vê-lo florescer, não importa o custo. A cada derrota nos tribunais e a cada manchete que expunha sua conduta, a fúria de Arthur se transformava em uma obsessão. Ele não podia mais controlar Lívia pela força ou pela chantagem. Então decidiu destruí-la publicamente. Utilizando sua influência na mídia, Arthur orquestrou uma campanha difamatória massiva. Artigos em jornais e portais de notícias, muitos deles sob seu controle, começaram a questionar a sanidade de Lívia, insinuar que ela era uma golpista e que o projeto Verde Vida não passava de uma fraude científica, uma farsa para enganar investidores. A herdeira instável e seu projeto fantasma, dizia uma manchete. Outra questionava, a fibra milagrosa é um engodo? Especialistas duvidam da viabilidade do Verde Vida. As mentiras eram descaradas, mas Arthur sabia que a dúvida, uma vez plantada, era difícil de erradicar. Lívia e Gabriel, no entanto, estavam um passo à frente.
Eles haviam previsto que Arthur tentaria uma manobra desesperada. Em vez de se esconder ou reagir com raiva, eles decidiram combater a escuridão com transparência e luz. Gabriel organizou uma coletiva de imprensa de grande porte, convidando não apenas a mídia, mas também cientistas independentes, especialistas em sustentabilidade e os próprios investidores do Verde Vida. No dia da coletiva, Lívia se apresentou com uma calma impressionante. Ao seu lado, Gabriel e a equipe de cientistas que desenvolviam a fibra. A seu pedido, um pequeno protótipo de um produto feito com a fibra Verde Vida, uma embalagem biodegradável de aspecto elegante e resistente, foi exibido para os jornalistas. Senhores e senhoras da imprensa, Lívia começou, sua voz clara e firme. Nos últimos dias, meu caráter e o trabalho árduo da equipe Verde Vida foram atacados por mentiras e insinuações. Não estou aqui para responder a calúnias, mas para apresentar a verdade. Ela então entregou a palavra aos cientistas que apresentaram dados irrefutáveis sobre a composição da fibra, sua biodegradabilidade, sua resistência e seu potencial de produção em larga escala. Eles responderam a todas as perguntas técnicas com precisão, desmentindo cada uma das alegações de Arthur sobre a inviabilidade ou o perigo do projeto. Em seguida, os investidores presentes se manifestaram, reafirmando seu compromisso com o Verde Vida e expressando sua total confiança em Lívia e na equipe. O golpe final veio de onde Arthur menos esperava. No telão, um vídeo começou a ser exibido. Era Dona Lúcia. Embora ainda frágil, sua voz era clara e sua mente lúcida. Meu marido, Ricardo Albuquerque, dedicou sua vida a este projeto e minha filha, Lívia, está honrando seu legado com uma coragem que me enche de orgulho. Ela não é instável. Ela é a força que manteve esta família unida e que vai transformar o mundo com a visão do meu Ricardo. As acusações contra ela são cruéis e infundadas. Eu sou a prova viva de que Arthur é um homem que não hesita em manipular e machucar aqueles que ama para conseguir o que quer. A revelação de Dona Lúcia foi um choque para a imprensa. A imagem de Arthur como um homem de negócios implacável, mas respeitável, desmoronou completamente. A coletiva foi um triunfo para Lívia. As reportagens do dia seguinte não falavam mais de golpe ou instabilidade, mas de resiliência, inovação e justiça. A opinião pública se voltou maciçamente contra Arthur, e até mesmo seus aliados mais próximos começaram a se distanciar. Nos bastidores, a equipe jurídica de Gabriel usou a coletiva e o depoimento de Dona Lúcia como prova de difamação e assédio, fortalecendo ainda mais o caso contra Arthur. A pressão sobre ele se tornou insustentável. Seus negócios começaram a sofrer, seus parceiros comerciais a recuar e o cerco legal a se fechar. Lívia, observando o desenrolar dos acontecimentos, sentia uma mistura de exaustão e satisfação. A vitória estava próxima, não apenas nos tribunais, mas na validação de seu propósito e na honra do nome de seu pai. Ela havia provado não apenas para o mundo, mas para si mesma, que era capaz de enfrentar qualquer adversidade. A batalha ainda não estava totalmente ganha, mas Arthur havia sido desmascarado, e o Verde Vida estava florescendo, um farol de esperança e inovação em meio à escuridão que ele havia tentado impor. A maré havia virado. A coletiva de imprensa e o depoimento de Dona Lúcia foram o golpe de misericórdia para a reputação de Arthur. Não demorou para que as consequências se manifestassem em cascata. Os investidores que ainda hesitavam em se associar a ele começaram a se afastar, e alguns dos que já eram parceiros de longa data revisaram seus contratos, temendo a associação com um homem cuja imagem pública estava agora irremediavelmente manchada. As ações de suas empresas despencaram, e o império que ele havia construído com tanta astúcia começou a desmoronar. Os processos que ele havia movido contra Lívia se enfraqueceram drasticamente. Com a verdade vindo à tona, as alegações de abandono de lar e sequestro caíram por terra. Pelo contrário, as contra-ações de Lívia por assédio, coerção e tentativa de fraude ganharam força. A equipe jurídica de Gabriel apresentou um dossiê tão robusto que Arthur se viu encurralado.
Em uma última e desesperada tentativa de salvar o que restava de sua dignidade e fortuna, Arthur propôs um acordo. Ele retiraria todas as acusações contra Lívia e Dona Lúcia e abriria mão de qualquer direito sobre a patente do Verde Vida e sobre os bens que pertenciam a Ricardo Albuquerque, em troca de Lívia não prosseguir com as acusações criminais contra ele. Lívia e Gabriel ponderaram a proposta cuidadosamente. Embora a ideia de ver Arthur na prisão fosse tentadora, a prioridade de Lívia era a segurança de sua mãe e o sucesso do Verde Vida. Um julgamento criminal seria longo, desgastante, e manteria o nome de sua família e o projeto sob os holofotes de uma maneira que poderia ser prejudicial a longo prazo. A paz e a estabilidade eram mais valiosas. Após longas discussões, eles aceitaram o acordo com uma condição adicional. Arthur deveria fazer uma declaração pública de retratação, admitindo as falsidades de suas acusações e reconhecendo a legitimidade do projeto Verde Vida e a integridade de Lívia. Relutantemente, Arthur concordou. A declaração, embora fria e sem emoção, foi lida por ele em um comunicado à imprensa, selando sua derrota e a vitória de Lívia. Com a batalha legal finalmente encerrada, Lívia pôde se dedicar integralmente ao Verde Vida. A construção da fábrica avançava a passos largos, e a equipe de pesquisa e desenvolvimento já trabalhava em novas aplicações para a fibra, explorando seu potencial em diversas indústrias. A empresa estava crescendo, gerando empregos e atraindo a atenção de parceiros internacionais interessados em tecnologias sustentáveis. Dona Lúcia, agora livre dos sedativos e com o tratamento adequado, recuperava-se a cada dia. Ela se mudou para um apartamento menor, mais acolhedor perto de Lívia, e aos poucos retomava sua vida, pintando e lendo, atividades que Arthur havia suprimido. A relação entre mãe e filha se fortaleceu, reconstruída sobre a base da confiança e do apoio mútuo. Lívia, por sua vez, florescia. Ela não era mais a sombra de si mesma, mas uma mulher confiante, líder e visionária. A dor e o sofrimento do passado haviam se transformado em resiliência e sabedoria. Ela havia não apenas salvado o legado de seu pai, mas também encontrado seu próprio caminho, sua própria força. Em um dia ensolarado, Lívia visitou o túmulo de seu pai. Ela levou um pequeno protótipo de um produto feito com a fibra Verde Vida e o depositou sobre a lápide. "Conseguimos, pai." Ela sussurrou as lágrimas de gratidão em seus olhos. "Seu sonho está vivo, e eu estou livre." O Verde Vida não era apenas uma empresa, era um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade, de transformar a dor em propósito e de construir um futuro mais verde e justo. Um legado que Lívia carregaria com orgulho. Os anos que se seguiram foram de crescimento exponencial para o Verde Vida. A fábrica, uma vez um projeto no papel, tornou-se uma realidade pulsante, empregando centenas de pessoas e produzindo a fibra revolucionária em larga escala. A demanda era global. Indústrias de embalagens, têxteis, automotiva e até mesmo de construção civil buscavam a fibra Verde Vida como uma alternativa sustentável e de alto desempenho. Lívia, agora a CEO da empresa, via seu pai, Ricardo, não apenas em seu legado, mas também na visão que ela mesma estava moldando para o futuro. A sede da empresa em São Paulo tornou-se um centro de inovação, com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento que constantemente exploravam novas aplicações para a fibra. Lívia viajava pelo mundo, participando de conferências sobre sustentabilidade, fechando parcerias estratégicas e inspirando outros empreendedores com sua história de resiliência. Ela se tornou uma voz proeminente no movimento por um futuro mais verde, defendendo práticas empresariais éticas e a importância da inovação para combater as mudanças climáticas. Ao seu lado, Gabriel era um pilar constante. A parceria profissional entre eles floresceu em um relacionamento profundo e amoroso. Ele não era apenas seu conselheiro jurídico e estratégico, mas também seu confidente e companheiro. Eles compartilhavam não só os desafios e sucessos do Verde Vida, mas também os momentos de tranquilidade, as risadas e o apoio mútuo que haviam se tornado a base de suas vidas.
O apartamento seguro que Gabriel havia providenciado para Dona Lúcia tornou-se o lar deles um refúgio de paz e aconchego. Dona Lúcia, por sua vez, recuperou-se completamente. Livre das amarras de Arthur e dos sedativos, sua personalidade vibrante e artística ressurgiu. Ela passava seus dias pintando paisagens coloridas e retratos, e seu apartamento estava sempre cheio de flores e livros. Ela se tornou uma avó amorosa para os filhos de Gabriel, que a visitavam regularmente, e uma presença constante e carinhosa na vida de Lívia. A dor do passado havia sido substituída por uma serenidade que Lívia jamais imaginou ver em sua mãe. Lívia, apesar de todo o sucesso, nunca esqueceu de onde veio e as lições que aprendeu. Ela usou sua plataforma para apoiar causas relacionadas à violência doméstica e ao empoderamento feminino, financiando abrigos e programas de mentoria para mulheres que, como ela, estavam em busca de sua liberdade. Ela sabia que sua história poderia ser um farol de esperança para outras pessoas. Arthur, por outro lado, desapareceu da vida pública. Sem sua influência e com sua reputação em frangalhos, seus negócios minguaram, e ele se retirou para uma vida reclusa, uma sombra do homem poderoso que um dia fora. O nome dele raramente era mencionado, e quando era como um lembrete sombrio de um passado superado. Em um fim de tarde, Lívia estava na varanda de seu apartamento, observando o pôr do sol tingir o céu de dourado e roxo. Gabriel a abraçou por trás e Dona Lúcia estava sentada em uma poltrona próxima, lendo um livro. A vida, que um dia pareceu desmoronar, havia sido reconstruída com mais força e beleza do que antes. Lívia havia transformado a dor em propósito, a perda em legado e o medo em coragem. O verde vida era a prova de que, mesmo nas cinzas das maiores adversidades, a esperança e a inovação podiam florescer, criando um futuro que honrava o passado e inspirava o amanhã. O Verde Vida não era mais apenas uma empresa, havia se transformado em um movimento global. A fábrica inicial se expandiu para múltiplos centros de produção e pesquisa em diversos continentes, cada um adaptando a tecnologia da fibra às necessidades e recursos locais. Lívia, agora uma líder reconhecida internacionalmente, dedicava grande parte de seu tempo a defender políticas ambientais progressistas e a promover a economia circular em fóruns globais. Sua voz, antes um sussurro hesitante, ressoava com autoridade e paixão nos corredores da ONU e em cúpulas de sustentabilidade. Um dos projetos mais ambiciosos de Lívia foi a criação da Iniciativa Ricardo Albuquerque para o Futuro Verde. Esta iniciativa, financiada por uma parte significativa dos lucros do Verde Vida, tinha como objetivo principal democratizar o acesso a tecnologias sustentáveis em comunidades carentes ao redor do mundo. Eles construíram escolas com materiais biodegradáveis, implementaram sistemas de tratamento de água inovadores e treinaram agricultores locais em técnicas de cultivo sustentável, usando a fibra Verde Vida para criar soluções de irrigação eficientes. Lívia via cada um desses projetos como um pedaço do sonho de seu pai se tornando realidade, um legado que ia muito além do lucro. A vida pessoal de Lívia florescia em harmonia com sua carreira. Gabriel e ela, após anos de parceria inabalável, decidiram selar seu amor em uma cerimônia íntima, celebrada sob a sombra de uma árvore centenária, com Dona Lúcia como a convidada de honra mais emocionada. O lar que construíram juntos era um refúgio de paz e alegria, um contraste vívido com a turbulência do passado. Gabriel, embora ainda ativo na área jurídica, dedicava-se cada vez mais à fundação, garantindo que a visão filantrópica de Lívia fosse tão sólida quanto seus empreendimentos comerciais. Dona Lúcia, com a mente e o espírito restaurados, redescobriu sua paixão pela arte e pela jardinagem. Seu apartamento, agora um oásis de cores e vida, era um testemunho de sua própria resiliência. Ela se tornou a avó amorosa que Lívia sempre sonhou, e seus netos, filhos de Gabriel, adoravam suas histórias sobre o vovô Ricardo e a mamãe Lívia, que mudaram o mundo. A presença de Dona Lúcia era um lembrete constante da capacidade de cura e renovação.
Em um dia tranquilo, enquanto Lívia observava o sol se pôr sobre o horizonte, tingindo o céu de tons vibrantes, ela sentiu uma nova vida crescendo dentro de si. A notícia, compartilhada com um Gabriel emocionado e uma Dona Lúcia radiante, completou o círculo de sua jornada. O futuro não era apenas sobre o verde vida, ou o legado de seu pai. Era sobre a continuação de sua própria história, a promessa de uma nova geração que cresceria em um mundo mais verde e mais justo. Um mundo que ela e sua família haviam ajudado a construir. A luta havia sido árdua, mas a vitória, em todas as suas formas, era doce e cheia de esperança. A notícia da gravidez de Lívia trouxe uma nova camada de alegria e expectativa para a família. A casa que Lívia e Gabriel compartilhavam encheu-se de preparativos e risadas. Dona Lúcia, com sua energia renovada, dedicou-se a tricotar roupinhas e a decorar o quarto do bebê, revivendo a emoção de uma avó que via a vida se renovar. Gabriel, por sua vez, estava radiante, equilibrando suas responsabilidades na fundação com o cuidado atento e carinhoso de Lívia, garantindo que ela tivesse todo o apoio necessário. Lívia, apesar de sua agenda intensa no Verde Vida e na iniciativa Ricardo Albuquerque, sentiu uma profunda conexão com a vida que crescia dentro dela. Cada reunião, cada viagem, cada decisão era agora permeada por um novo senso de propósito. Ela queria garantir que o mundo que seu filho ou filha herdaria fosse um lugar melhor, mais sustentável e mais justo. Essa motivação a impulsionava a trabalhar ainda mais, mas com uma serenidade que a gravidez lhe proporcionava. Meses depois, em uma manhã ensolarada, o pequeno Ricardo veio ao mundo, batizado em homenagem ao avô que Lívia tanto admirava. A chegada do bebê transformou a dinâmica da família. As noites eram preenchidas com o choro e os arrulhos do recém-nascido, e os dias com a doçura dos primeiros sorrisos e descobertas. Lívia descobriu uma nova dimensão de amor, um amor incondicional que a conectava ainda mais profundamente ao legado de seu pai e à sua própria jornada. Com o nascimento de Ricardo, Lívia decidiu ajustar seu ritmo. Embora continuasse a ser a CEO do Verde Vida e a força motriz da fundação, ela delegou mais responsabilidades à sua equipe de confiança, permitindo-se desfrutar plenamente dos primeiros anos de maternidade. As reuniões internacionais deram lugar a manhãs no parque, e as conferências a tardes de brincadeiras no chão da sala. Gabriel era um pai presente e dedicado, e Dona Lúcia, uma avó incansável, sempre pronta para ajudar. O Verde Vida continuou a prosperar, impulsionado pela visão de Lívia e pela paixão de sua equipe. A fibra revolucionária estava sendo usada em projetos de habitação acessível, em roupas que se decompunham naturalmente e até em componentes de veículos elétricos. A iniciativa Ricardo Albuquerque expandiu-se, alcançando comunidades em regiões remotas, levando esperança e soluções sustentáveis para aqueles que mais precisavam. Em um aniversário de Ricardo, a família se reuniu no jardim. O menino, agora um pequeno explorador, corria entre as flores que Dona Lúcia cultivava. Lívia o observava com um sorriso no rosto, sentindo a brisa suave e o calor do sol. Ela havia superado as sombras do passado, construído um império de inovação e bondade, e criado uma família que era seu maior tesouro. A vida em sua plenitude era a mais bela das vitórias, um testemunho de que o amor, a resiliência e a fé em um futuro melhor sempre prevalecem. Os anos passaram como as estações, cada uma trazendo novas cores e aprendizados para a vida de Lívia. Ricardo, agora um menino de 7 anos, era a personificação da alegria e da curiosidade. Seus cabelos castanhos, herdados de Lívia, balançavam enquanto ele explorava o jardim da casa, fazendo perguntas incessantes sobre as plantas e os pequenos insetos. Ele tinha um fascínio especial por tudo o que era verde, e Lívia e Gabriel se divertiam ao vê-lo tentar explicar a seus amigos na escola a importância de fibras que viram terra. Lívia havia encontrado um ritmo que a permitia ser a mãe dedicada que desejava e a líder visionária que o Verde Vida precisava. Ela mantinha uma agenda mais flexível, priorizando os momentos com Ricardo e Gabriel, mas sua influência e paixão continuavam a impulsionar a empresa. O Verde Vida
havia se tornado um conglomerado global de soluções sustentáveis, com divisões que iam desde a produção de embalagens biodegradáveis até a consultoria para governos e grandes corporações na transição para uma economia de baixo carbono. A iniciativa Ricardo Albuquerque florescia, tendo transformado a vida de milhões de pessoas através de projetos de infraestrutura verde e educação ambiental. Gabriel, ao lado de Lívia, era o parceiro perfeito, tanto na vida quanto nos negócios. Sua mente estratégica e seu coração generoso eram inestimáveis para a expansão da fundação e para a manutenção dos valores éticos da empresa. Eles formavam uma equipe imbatível, unidos por um propósito maior do que eles mesmos. Dona Lúcia, com seus 80 e poucos anos, era a matriarca amada, a sabedoria tranquila da família. Seus quadros vibrantes e cheios de vida adornavam as paredes da casa de Lívia e Gabriel, e ela adorava contar histórias para o neto sobre o vovô Ricardo e como um sonho podia mudar o mundo. A paz que ela irradiava era um testemunho da cura e da superação. Em um fim de semana, a família estava reunida no sítio que Ricardo Albuquerque havia tanto amado, agora revitalizado e transformado em um centro de pesquisa e desenvolvimento para o Verde Vida, mas também um refúgio para a família. Ricardo corria livremente pelos campos, enquanto Lívia e Gabriel o observavam de uma varanda. Ele tem o mesmo brilho nos olhos do seu pai, Gabriel comentou, abraçando Lívia. Lívia sorriu, seus olhos marejados de emoção. Sim, ele tem. E ele vai crescer em um mundo que o pai dele ajudou a sonhar e que nós ajudamos a construir. Ela olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A dor do passado era agora uma memória distante, um catalisador para a força e a resiliência que a trouxeram até ali. A vida havia se desdobrado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado, e cada passo, cada desafio, cada vitória havia sido parte de uma tapeçaria maior, tecida com amor, propósito e a inabalável crença em um futuro verde e promissor. O legado de Ricardo Albuquerque não era apenas uma fibra, era uma família, um movimento e a promessa de um mundo melhor para as gerações vindouras. Os anos continuaram a tecer a tapeçaria da vida de Lívia com fios de prosperidade e propósito. Ricardo, agora um adolescente perspicaz, com um brilho nos olhos que lembrava o avô, já demonstrava um interesse genuíno pelo verde vida. Ele passava as férias de verão nos laboratórios de pesquisa da empresa, não como um mero observador, mas como um aprendiz ávido, absorvendo cada detalhe sobre a fibra e suas aplicações. Lívia e Gabriel observavam com orgulho a semente do legado de Ricardo Albuquerque germinar na próxima geração. A iniciativa Ricardo Albuquerque havia se expandido para além das fronteiras, tornando-se um modelo global de desenvolvimento sustentável. Vilas inteiras em regiões remotas haviam sido transformadas, com acesso à água potável, energia limpa e educação de qualidade, tudo impulsionado por soluções baseadas na fibra verde vida e na filosofia de que a inovação deve servir ao bem-estar do planeta e de seus habitantes. Lívia, embora ainda ativa na liderança estratégica, dedicava mais tempo a ser uma mentora para jovens empreendedores e cientistas, compartilhando sua história e inspirando-os a seguir seus próprios caminhos sustentáveis. Gabriel, seu parceiro inabalável, havia se tornado o presidente da fundação, expandindo seu alcance e impacto. Ele e Lívia formavam uma dupla dinâmica, complementando-se em suas paixões e habilidades. A casa deles era um lar vibrante, sempre aberto a amigos, colaboradores e, claro, a Dona Lúcia. Dona Lúcia, mesmo com a idade avançada, mantinha uma lucidez e um bom humor invejáveis. Ela ainda pintava, embora com traços mais lentos, e suas obras continuavam a ser um reflexo de sua alma resiliente e colorida. Sua maior alegria era ver Ricardo crescer, e ela o presenteava com histórias do passado, ensinando-lhe sobre a força do caráter e a importância de lutar pelo que é certo. Em um dia especial, o Verde Vida celebrava seu 20º aniversário. Uma grande festa foi organizada no sítio que havia sido de Ricardo Albuquerque, agora um centro de excelência em pesquisa
e um parque ecológico aberto ao público. Lívia, ao lado de Gabriel e Ricardo, subiu ao palco. A plateia, composta por funcionários, parceiros, beneficiários da fundação e líderes globais, aplaudia de pé. Lívia olhou para o filho, depois para Gabriel e finalmente para Dona Lúcia, sentada na primeira fila, com um sorriso sereno. Ela respirou fundo e sua voz, firme e emocionada, ecoou pelo microfone. Há 20 anos, este projeto era apenas um sonho, nascido da visão de um homem e da dor de uma perda. Hoje, o Verde Vida é a prova de que a esperança pode florescer mesmo nas terras mais áridas. É a prova de que a inovação, quando guiada pela ética e pelo amor, pode transformar o mundo. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Meu pai, Ricardo Albuquerque, sonhou com um futuro onde a natureza e a tecnologia vivessem em harmonia. Hoje, esse futuro não é apenas um sonho, mas uma realidade que construímos juntos. E eu sei que enquanto houver pessoas dispostas a lutar por um mundo mais verde, o legado dele e o nosso continuará vivo, crescendo e inspirando as gerações que virão. O aplauso foi ensurdecedor. Lívia sentiu a presença de seu pai naquele lugar, naquele momento, e soube que a jornada, com todas as suas provações e triunfos, havia valido a pena. O Verde Vida não era apenas uma empresa, era um testamento eterno ao poder da resiliência, da inovação e do amor. A passagem do tempo, com sua cadência implacável, trouxe Ricardo à beira da vida adulta. Com 22 anos, ele era um jovem brilhante, com a mente aguçada de Gabriel e a paixão visionária de Lívia. Estudante de engenharia ambiental em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Ricardo passava seus verões imerso nos laboratórios do Verde Vida, não apenas aprendendo, mas já contribuindo com ideias inovadoras para a próxima geração da fibra e suas aplicações. Lívia via nele não apenas o futuro da empresa, mas a perpetuação de um propósito que transcendia gerações. O Verde Vida continuava a ser uma força motriz na sustentabilidade global. A fibra original havia evoluído, dando origem a novos materiais que revolucionavam setores como a construção civil, com edifícios que respiravam e se integravam perfeitamente ao meio ambiente, e a indústria da moda, com tecidos que não só eram biodegradáveis, mas também capturavam carbono. A empresa não era mais apenas uma produtora de fibra, era uma incubadora de soluções para os desafios mais prementes do planeta. A iniciativa Ricardo Albuquerque florescia sob a liderança de Gabriel, que havia transformado a fundação em uma rede global de impacto social e ambiental. Eles estavam agora focados em projetos de restauração de ecossistemas degradados e na criação de cidades verdes em países em desenvolvimento, usando a expertise e os materiais do Verde Vida para construir comunidades autossustentáveis. A parceria entre a empresa e a fundação era um modelo de sinergia entre o lucro e o propósito. Dona Lúcia, embora mais frágil com a idade, mantinha seu espírito vibrante. Ela passava seus dias no jardim, observando as flores e os pássaros, e sua presença era um bálsamo de serenidade para Lívia. As conversas com a mãe, agora mais curtas e pontuadas por longos silêncios confortáveis, eram um lembrete constante da jornada percorrida e da força que as havia guiado. Em uma tarde de outono, Lívia caminhava com Ricardo pelo sítio, que agora era um campus de inovação rodeado por uma floresta nativa replantada. Ricardo falava com entusiasmo sobre um projeto de pesquisa para criar materiais que pudessem absorver microplásticos dos oceanos. Lívia o ouvia, sentindo um misto de orgulho e uma leve melancolia. "Você sabe, filho", ela disse, parando para observar as folhas caindo, "seu avô teria um orgulho imenso de ver o que você está fazendo. Ele sempre acreditou que a ciência e a natureza poderiam andar de mãos dadas." Ricardo sorriu, seus olhos fixos no horizonte. "Eu sinto que ele está aqui, mãe. Em cada árvore que plantamos, em cada inovação que criamos." Lívia assentiu, um nó na garganta. Ela havia passado a tocha, não formalmente, mas através da inspiração e do legado que havia construído. O futuro do Verde Vida e da iniciativa Ricardo Albuquerque
estava em boas mãos, e ela sentia uma paz profunda ao saber que o sonho de seu pai continuaria a florescer através de seu filho. A jornada havia sido longa, cheia de perdas e triunfos, mas o amor, a resiliência e a esperança haviam pavimentado o caminho para um futuro que, embora ainda cheio de desafios, era infinitamente mais verde e promissor. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável, agora era um companheiro gentil para Lívia. Com seus 80 e poucos anos, ela observava o mundo do alto de uma vida plena, sentada na varanda de sua casa no sítio, que se tornara um santuário verdejante. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto marcado por rugas que eram mapas de uma jornada extraordinária, mas seus olhos, ainda brilhantes, carregavam a mesma centelha de determinação de sua juventude. Ricardo, seu filho, era agora o líder incontestável do Verde Vida e da iniciativa Ricardo Albuquerque. Sob sua gestão, a empresa havia alcançado patamares inimagináveis, lançando a fibra viva, um material autorregenerativo capaz de restaurar ecossistemas inteiros. A fundação, por sua vez, havia erradicado a pobreza em dezenas de comunidades, construindo um legado de esperança e sustentabilidade que ecoava em cada canto do planeta. Lívia sentia um orgulho imenso ao vê-lo discursar em conferências globais, com a mesma paixão e clareza que ela e seu pai haviam possuído. Gabriel, seu eterno amor e parceiro, ainda estava ao seu lado. Seus cabelos grisalhos e seu andar mais lento não diminuíam a força do vínculo que os unia. Eles passavam as tardes lendo, conversando ou simplesmente desfrutando do silêncio, um testemunho de um amor que resistiu a todas as tempestades. A ausência de Dona Lúcia, que partira pacificamente em seus 90 e poucos anos, era sentida, mas sua memória vivia nas histórias que contavam e na arte que adornava as paredes. Em um dia de primavera, um evento grandioso foi organizado no sítio. A inauguração do Museu do Legado Verde, um tributo à vida e obra de Ricardo Albuquerque e a jornada que Lívia empreendeu para honrá-lo. Milhares de pessoas, de todas as partes do mundo, se reuniram para testemunhar o impacto de um sonho que se tornou realidade. Lívia, com a ajuda de Gabriel, caminhou lentamente até o centro do palco. O sol poente tingia o céu de laranja e roxo, um cenário perfeito para o momento. Ela olhou para a multidão, para o filho que seguia seus passos, para o marido que foi seu porto seguro. A voz, embora mais suave, carregava a mesma força de sempre. Há muitos anos, ela começou, sua voz embargada pela emoção. Eu era apenas uma jovem que havia perdido seu pai, e com ele a esperança. Mas a semente que ele plantou, a visão de um mundo mais verde, nunca morreu. Ela cresceu, regada por lágrimas, suor e uma fé inabalável. Hoje olhem ao redor. Este não é apenas um museu, é a prova de que um único ato de coragem, uma única ideia pode mudar o curso da história. Lívia fez uma pausa, seus olhos percorrendo o horizonte. Meu pai me ensinou que o verdadeiro legado não é o que acumulamos, mas o que construímos para o futuro. E eu vejo esse legado em cada um de vocês, em cada árvore plantada, em cada vida transformada. A jornada foi longa, cheia de desafios que pareciam intransponíveis, mas a cada passo, a cada fibra criada, a cada comunidade ajudada, nós provamos que a esperança é a força mais poderosa do universo. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Eu vivi para ver o impossível se tornar realidade. E sei que enquanto houver um coração que acredite em um futuro melhor, o sonho continuará vivo. Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa suave e a presença de seu pai, de sua mãe, de todos que a ajudaram. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora gratidão. A jornada havia chegado ao seu ápice, e ela estava em paz. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Desde a trágica perda do visionário Ricardo Albuquerque, passando pela descoberta revolucionária de uma fibra que mudaria o mundo, até a incansável luta de Lívia contra a corrupção e pela construção de um legado de esperança e sustentabilidade. Vimos o amor nascer e florescer com Gabriel, a família crescer com a chegada do pequeno Ricardo,
e a Verde Vida se tornar um farol global de inovação e impacto social. Se você se emocionou com essa história de resiliência, propósito e amor, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Sua curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar mensagens inspiradoras como esta. Queremos saber o que você achou. Deixe seu comentário abaixo, nos contando qual foi o seu momento favorito ou o que mais te marcou nesta narrativa. Sua opinião é muito importante para nós. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e continuar se inspirando, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo. Por fim, se você conhece alguém que precisa de uma dose de esperança e acredita no poder da transformação, compartilhe este vídeo. Juntos podemos fazer a diferença. E se você gostou desta aventura, temos uma playlist completa à esquerda com outras histórias incríveis esperando por você. Mergulhe em novos mundos e deixe-se levar por narrativas que vão tocar seu coração.